Bem-vindos à parte 2 desse vídeo. Nela, nós iremos resolver o problema dos donos de cães de apartamento que não foram resolvidos pelos bebedouros disponibilizados comercialmente para os casos em que o cão derrama, vira ou destrói os bebedouros. E isso através de uma solução faça você mesmo. É de conhecimento geral a solução para evitar que o conteúdo de um recipiente derrame através do uso de uma tampa. Então, vamos utilizar esse recurso adaptando ao nosso caso. Ou seja, introduzir um bocal no centro da tampa para dar acesso ao cão e ao mesmo tempo impedir que a água em movimento que colida com as paredes internas do recipiente espirre para fora. Secundariamente, contemplaremos também uma funcionalidade que minimize a quantidade de água que o cão consiga deslocar para fora do bebedouro pelo próprio bocal, quer com a cabeça, com o focinho e ou com as patas. Para impedir que o recipiente vire por ação do cão, usaremos algo com um peso maior que a sua força, ou o próprio bebedouro, ou algo onde o mesmo seja fixado. Por fim, deveremos escolher um material que resista às investidas destrutivas do cão. A maior ou menor resistência a cada um desses 3 itens dependerá de cada cão, conforme é do conhecimento do dono. Assim, nem todos os bebedouros precisarão atender na íntegra os recursos que serão apresentados, simplificando as atividades na sua elaboração. Por exemplo, em alguns casos bastará adaptar um cachepô, que pode ser de vários materiais como porcelana, cerâmica, metal, etc., e fabricados para colocar dentro vasos de plantas. Basta preencher de areia e confeccionar uma tampa com cimento, mantendo um bocal no meio. Para aumentar o peso, se for preciso, uma tampa de caixa de sapato será a forma do pedestal, também em cimento. E um pedaço recortado de um tapete velho e previamente colocado no fundo da tampa, antes do cimento, prevenirá que o pedestal cause arranhões no chão. E se for um cãozinho bem pequeno, você pode já achar pronto uma floreira de porcelana bem estilosa. Sendo necessário um bebedouro um pouco mais robusto, pode-se utilizar um comedouro de plástico comum como forma, incluindo posteriormente a tampa vazada, onde um comedouro menor será a forma. Para uma solução que vise atender todos os problemas que foram referidos, será mais conveniente um bebedouro sob medida, como mostrado agora, o qual passaremos a analisar mais detalhadamente, incluindo o passo a passo da elaboração no final desse vídeo. Nós vamos partir de um princípio fundamental, que é o respeito à fisiologia do cachorro. Ou seja, é o respeito às funções orgânicas e os processos vitais atribuídos ao cachorro pela natureza. Então, se ele bebe água dessa maneira, o bebedouro precisa ter uma profundidade para que ele mergulhe toda a língua, o que não é muita coisa como a gente enxerga. O bebedouro precisa ter um bocal com largura suficiente para ele formar a concha da língua, que ele faz uma concha para trás, como a gente consegue verificar também no vídeo. A água tem que estar em repouso, porque ela é puxada para cima por tensão superficial e a água em movimento dificulta muito isso. E a troca de água do bebedouro tem que ser total, uma vez por dia, porque a saliva do cachorro polui. Paredes de 2 centímetros de um cimento forte garante a integridade física quando em uso pelo cão. Possui 12 centímetros de altura e 24 centímetros de largura, ou seja, é 2 vezes mais largo do que alto. Isso confere estabilidade ao recipiente, com a consequente resistência a ser virado. O seu peso, que com água vai até 8 kg, também dificulta que o cão o vire. Este é um bebedouro para áreas externas e possui proteção para que o cão não o vire, pesando 25 kg com água, e para que o cão não o seque sacudindo a cabeça ou cavocando com as patas. Mas não existe aqui a preocupação de não molhar o chão. Assim, como se observa, esse bebedouro só evitará que o cão jogue água fora quando estiver abaixo de um determinado nível de água, mantendo ainda suficiente volume dentro
para que o cão não fique com sede. Porém, para um bebedouro de apartamento isso não basta, porque nesse caso também existirá a preocupação de não molhar o chão. Vamos comparar os dois bebedouros. Neste aqui, a parte mais fina da tampa mede 2 centímetros. Neste aqui, a largura da tampa é sempre a mesma e mede 4 centímetros. Neste aqui, o bocal, a parte mais larga, mede 17 centímetros. Neste aqui, mede 11 centímetros. A profundidade desse bebedouro é 18 centímetros. A profundidade desse aqui é 8 centímetros. Bem, e quais são as estratégias do cão para jogar água fora do bebedouro? Sacudindo o focinho ou a cabeça horizontalmente, sacudindo a pata horizontalmente, sacudindo o focinho e a cabeça verticalmente, porque ele puxa pela tensão superficial aquela água, e sacudindo verticalmente, e sacudindo a pata também verticalmente, que também, em função da tensão superficial, ele vai conseguir tirar a água fora do bebedouro. E nesses dois aspectos existe diferença nesses bebedouros, porque horizontalmente tem mais espaço para agir nesse aqui e verticalmente tem mais espaço para agir nesse aqui também. Qual o resultado prático disso? Como nós vemos, a diferença é que nesse segundo bebedouro a coisa virou uma brincadeira sem graça. Observe que mesmo nesse segundo bebedouro, o bocal é suficientemente grande para o cão ainda continuar mergulhando o focinho. Apenas ele encontra uma profundidade bem menor para o seu movimento vertical. É possível fazermos um bocal suficientemente pequeno para o focinho. Mas como essa é uma necessidade só numa minoria de casos, falaremos um pouco mais tarde nesse vídeo sobre isso. Mesmo um cão bem comportado, quando bebe, vai derramar um pouco de água fora do bocal. Isso também acontece conosco, por isso que nossas xícaras têm pires. Então, a tampa vazada é feita 1 centímetro abaixo da borda do bebedouro, exatamente para dar esse efeito de pires. Como algumas vezes não existe a possibilidade de encher o bebedouro mais de uma vez por dia, ele tem que ter essa capacidade mínima. Ele deve oferecer a possibilidade de deslocamento dentro de casa sem derramar, mesmo que esteja cheio, e deve ser de fácil limpeza. É muito comum a gente encontrar bebedouros que apresentam pés antiderrapantes como uma vantagem. E ela é, porque o bebedouro, o cão não consegue empurrar o bebedouro para fora, ele vai ficar no local onde o dono colocou. Além disso, ele tem outra vantagem, porque é um emborrachado que não vai arranhar um móvel ou um parquet se estiver sobre ele. Ele certamente é vantajoso para bebedouros que têm um peso parecido com o do cão. Mas entre não virar e não arrastar, o mais importante é não virar. E o pé antiderrapante facilita para que o bebedouro vire. Observe, ele segura o bebedouro. Por que esse bebedouro não vai virar? À medida que se entorna ele, o pé antiderrapante vai deixar de ser o ponto de apoio, e quem vai ser o ponto de apoio vai ser a própria beira do bebedouro. Aí ele se arrasta. Então, em alguns casos, o pé antiderrapante atrapalha. É melhor encontrar o bebedouro no canto da cozinha,
mais para cima do que virado no mesmo lugar onde você deixou ele quando saiu. Vamos fazer uma experiência. Vamos cobrir os pés antiderrapantes do bebedouro com 4 tampinhas de frascos de remédio usadas. E vamos observar. Não tem mais como virar o bebedouro, porque ele vai ceder e vai arrastar. Se for o caso, nós podemos anular o efeito antiderrapante colando moedas com uma cola epóxi no pé antiderrapante. Digamos que ele é aprovado nessa característica, mas não como um dos primeiros da turma. Um bebedouro tem que ser fácil de encher e de esvaziar, porque você vai passar a vida fazendo isso. Das características que acabamos de mencionar, consideradas de interesse para um bebedouro de cachorro, provavelmente a mais desafiadora, na maioria dos casos, será a de resistência à perda de conteúdo, incluindo aqui os cuidados de não molhar o chão quando em uso pelo cão em ambientes internos como um apartamento. Utilizamos 2 recursos para lidar com isso. O pires, para coletar os respingos enquanto o cão bebe água, caracterizado pelo rebaixamento de 1 centímetro da tampa vazada em relação à borda do recipiente, e um bocal limitador dos movimentos horizontais do focinho da pata do cão, em conjunto com um bebedouro onde o conteúdo da água tenha pouca profundidade, limitando assim também os movimentos verticais do focinho e da pata. Dessa forma, embora o focinho e a pata ainda caibam no bocal, eles não conseguem movimentar uma quantidade significativa de água. Esperamos com isso que o cão deixe de considerar o bebedouro como um brinquedo atraente, ou seja, que ele tenha a mesma atitude que teria se substituíssemos uma bolinha por um tijolo. O seu cão brinca com tijolos. Entendi. Bem, nesse caso, o seu problema ainda não teve solução, mas ela existe. Então, vamos lá. Poderíamos ter moldado um bocal menor para que o focinho não coubesse mais nele. Isso resolveria o problema de cães mais obstinados na sua fase de juventude, e dos cães que possuem pelos longos no focinho ou orelhas longas e caídas que não devem molhar. Mas criaria um novo problema, porque provavelmente a mão não caberia mais no bocal para fazer a limpeza de rotina e exigiria um posicionamento centralizado das torneiras na hora de repor o conteúdo. Felizmente, temos como evitar esse problema, mantendo o bebedouro como está, mas acrescentando ao mesmo um redutor de bocal móvel, como mostrado, que poderá ser retirado facilmente durante a manutenção de rotina. Teríamos apenas que administrar uma restrição inevitável. O cão não terá acesso garantido a toda a água do bebedouro, mas apenas ao nível que a sua língua alcançar dobrada em formato de concha, porque já não pode mergulhar o focinho. Para lidar com essa situação, teremos que encher o bebedouro sempre no nível máximo, ao contrário do uso normal, recomendado nos demais casos, que é o meio nível. E em acréscimo, ou repomos o seu conteúdo de 12 em 12 horas, ou teremos que utilizar 2 bebedouros como forma de manter o volume de água disponível. Não recomendamos a elaboração de um único bebedouro maior porque perderia a versatilidade no manejo e restringiria os espaços adequados para sua colocação. Para avaliarmos na prática o desempenho dessa solução, vamos repetir nossa experiência de retorno do cão bebendo água após o passeio, utilizando agora o redutor de bocal no bebedouro. Observe que agora o bebedouro oferece uma resistência à perda de conteúdo de tal nível que o chão no entorno permanece praticamente seco. Precisamos lembrar, no entanto, que esse bebedouro é um bebedouro de apartamento feito para cães menores que este. Se mesmo neste caso o bebedouro está funcionando, para cães menores será ainda mais eficiente. No entanto, esse cão de 34 quilos tem força suficiente para virar esse bebedouro de 8 quilos, mas nesse teste nos importa apenas
Avaliar a resistência do bebedouro na perda de conteúdo para futuro uso com os cães que não têm o poder de deslocá-lo ou virá-lo. E agora, cansou ou desistiu da brincadeira? Temos como saber. Vamos levar o cão até um local onde tem um bebedouro externo comum. Vem aqui. Como observamos, não era cansaço. Se o bebedouro for um bom brinquedo, a festa continua. Então, para cães de 34 quilos, temos que utilizar obrigatoriamente bebedouros pesados, como os mostrados aqui, que pesam 25 quilos com água? Isso quer dizer que nosso bebedouro de 8 quilos está totalmente descartado para esses cães? Não, porque nosso bebedouro de apartamento ainda tem uma carta na manga. Por exemplo, um bebedouro de parede pede emprestado peso suficiente para não ser movido pelos cães que mostramos. Eles são presos rigidamente através de escápulas por buchas na parede. Colocado na altura conveniente do pescoço do cão, ele não dará espaço suficiente para o animal sacudir o focinho ou a cabeça dentro do recipiente, nem para cavocar com as patas. Ocorre que nosso bebedouro foi projetado para também funcionar na parede, inclusive podendo ter a sua altura regulada através dos elos da corrente. Nesta situação, ele estaria em sua condição de máxima funcionalidade e poderia servir ao cão utilizado em nossa experiência. Terminamos a segunda parte de nosso vídeo, esperando que as ideias tenham sido de alguma utilidade no que diz respeito às características desejáveis para um bebedouro. Para o caso que haja o interesse de consultar algum detalhe construtivo, deixamos o passo a passo da elaboração desse bebedouro na parte 3 desse vídeo. E assim nos despedimos, desejando boa sorte a todos em suas escolhas.